Olá, pessoal do Já Passei Educação. Olha eu aqui de novo para falar de mais um edital, gente. Não para de sair concurso. Eu quero é mais, gente. É a oportunidade de você passar. E olha só, hein? Agora, concurso abriu aí, concurso na cidade de Santana de Parnaíba. É, cidade que eu gosto muito, porque trabalhei em Santana de Parnaíba durante bastante tempo, né? Fui lá diretor de escola, hoje eu estou como supervisor na cidade de Barueri, mas tenho um carinho muito especial por Santana de Parnaíba. E olha aqui, Instituto Mais, né, de Desenvolvimento Social, vai fazer esse concurso. É normalmente a banca que faz os concursos da cidade, concurso que tem validade de 2 anos, e Santana de Parnaíba tem chamado bastante gente também. Eu acompanho lá os chamamentos, né? E está sempre chamando lá e tal. E aí tem aqui o piso salarial do magistério, né? R$ 4.580, e você vai ter isso, esse piso lá. E você vai ter o curso, no Já Passei, para professor adjunto, PEB 1, né? Educação Básica e Educação Infantil. Professor, é tudo cadastro reserva. Gente, presta atenção no movimento que está acontecendo. Nós temos concurso em Osasco, tem concurso em São Paulo, né? Teve concurso de gestão lá em Barueri. As pessoas estão se movendo aí, né? Então está abrindo vaga, está abrindo vaga. E aí a pessoa já fala assim, eu não vou fazer que é cadastro reserva. E aí ela não faz e perde uma oportunidade. Eu vou falar para vocês que eu já fiz concurso, cadastro reserva, chamou muita gente, e depois quem usou esse discurso ficou lá, sentado num banquinho, chorando. Por que eu não fiz esse concurso? Então, cuidado, gente, não coloca barreira para você antes. Pensa, professor está sempre precisando, está sempre inaugurando escolas. Santana de Parnaíba, essa região aqui, sempre está inaugurando escola. É uma região que tem um crescimento de populacional grande por conta da questão de emprego, da empregabilidade. Então, é uma região que cresce muito, constrói escola, então vale a pena. Olha, professor adjunto, licenciatura plena em pedagogia, o curso normal superior, 4.116 por 40 horas, R$ 68 a taxa de inscrição. O adjunto, ele substitui, né? Ele fica na escola e ele ali faz substituição quando o professor falta, ou trabalha em projetos de reforço escolar, né? Projetos de reforço da alfabetização, letramento, enfim. O PEB 1 para educação básica e educação infantil, também licenciatura plena ou o antigo curso normal superior, né? 4.075 por 36 horas ou 3.396 por 30 horas para educação infantil, também R$ 68. Aí tem cadastro reserva para educação artística, educação física, né? Tem que ter as licenciaturas específicas, 4.075. Aqui no caso, educação física tem que ter inscrição no órgão, no CREF, né? Filosofia, geografia, inglês, química e história, tá? Todos aqui de 4.075 por 30 horas, e também você tem que ter, né, as licenciaturas específicas, e o PEB 2, Educação Especial, DI, Deficiência Intelectual, tem que ter graduação, né, plena em pedagogia, com pós em deficiência intelectual, com carga horária de 360 horas, certo? Então, esse tem, lá em Santana você tem a reserva para pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência doméstica, tá? É uma das leis que tem lá em Santana de Parnaíba. E lá também você tem o cartão alimentação no valor de R$ 400, certo? Certo? É isso. Condições para inscrição, né? Aquelas condições lá, ter 18 anos, estar quite com a justiça, estar no gozo dos direitos políticos e civis. Mas você, eu não acabei a faculdade, professor, posso fazer? Claro que pode, né? Você tem que ter isso quando você for convocado, você tem que atender essas condições aqui, né? Não ter sido demitido aí do poder público, exonerado aí por processo administrativo, né? Não ter sido condenado por crime contra o patrimônio,
né? Administração, fé pública. Eu até brinco, né? Aquelas pessoas que estavam lá em Brasília no dia 8 de janeiro, se for condenada por crime contra o patrimônio, já não pode prestar o concurso, né? Então, brincadeiras à parte. Solicitação de isenção, você, se é doador de sangue, né, pela Lei Municipal 3823 de 2019, né, você pode aí pedir essa solicitação do dia das 10 horas do dia 6 até as 17 horas do dia 7 de março. Corre que o negócio é um dia para quem é do CadÚnico, né, dos programas sociais aí, está escrito lá no CadÚnico, quem é doador de sangue, né, também, ou pessoa com deficiência exclusivamente pela internet. Aí aqui tem a isenção do CadÚnico, né? Então, pessoa de baixa renda, e o que é uma pessoa de baixa renda? Quem tem até renda familiar per capita até meio salário mínimo nacional ou aquela com renda familiar até de 3 salários mínimos, né? Renda mensal, tá? Então, aí sempre pela internet para fazer. Aí vai ter que colocar o número do NIS, né, do CadÚnico, enfim, provar todas as questões, a renda familiar, os comprovantes, para você poder provar. E sempre isso tem lá você assina que é verdade, porque se comprovar que é falsa a sua declaração, depois você pode perder, inclusive, o cargo, se você tiver e for provado, você, mesmo que você tenha passado, tenha entregado a documentação, isso pode implicar até em você perder o cargo depois, tá? Então, muito cuidado com isso. Isenção ao doador de sangue, né? Você vai levar lá os comprovantes de doações, não podendo ser inferior a 2 vezes durante o período de 1 ano, sempre pelo site do Instituto Mais, tá? Tudo pelo site. Aí você vai encaminhar a cópia do documento digitalizada conforme as instruções. Também tem aqui para a pessoa com deficiência, isenção, né? Então, claro, aquelas pessoas com deficiência vai apresentar o laudo lá de forma digital e ela também vai poder fazer jus à isenção, tá? Então, os documentos eles têm que ser encaminhados até às 17 horas do dia 8 de março, por upload no site do Instituto Mais, né? Formato PDF, JPG ou GIF até 10 megabytes, né? Sempre seguindo aí as orientações do edital, tá? Aqui a gente sempre fala de uma forma geral do edital para vocês, mas aí, se eu vou fazer isso, eu vou lá ler com mais atenção. Inscrições, né? Então, as inscrições são exclusivamente pela internet do dia 10, das 10 horas do dia 6 de março até as 17 horas do dia 4 de abril. Não vai deixar para o último dia, né? Não. Lembra do aniversário do PRO aqui, que é 2 de abril, certo? 2 de abril você já faz inscrição. Não deixa para o último dia, que é 4 de abril, tá? Então, cuidado, né? Isso. Bom, boleto tem que ser pago até às 17 horas do dia 5 de abril. Tem gente que gosta de sofrer, né? Paga no último dia. Meu Deus, como o povo gosta de sofrer. Então, as provas estão previstas para o dia 28 de abril, professor de Educação Básica, professor de Educação Básica 2, Educação Artística, Geografia e Inglês, e Educação Básica, Deficiência Intelectual. No período da tarde, o professor de Educação Básica Infantil 1, Educação Básica 2, Filosofia, Educação Física, Química e História, e no dia 5 de maio, professor adjunto. Então, dá para fazer até 3, né? Dá para fazer. Se você tem pedagogia, você pode fazer PEB 1, Educação Básica, PEB 1, Educação Infantil e professor adjunto. Gente, 3 oportunidades. 3 oportunidades para você, né, se efetivar na rede de Santana de Parnaíba. Então, candidato poderá optar somente por um cargo em cada período da prova, né? Não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, você pode fazer um cargo de manhã, um cargo à tarde, no dia 28, no dia 28 e no dia 5 de maio, ok? Certo? Aí você vai escrever, seguindo aqui as regras, né? Vai preencher todas as informações lá, fazer sua ficha cadastral no site, e tudo você vai acompanhar pelo site.
O boleto bancário é da Caixa Econômica, então verifica se está o nome do instituto, lá está certinho, Caixa Econômica Federal, ó, você vai verificar aqui se tem lá, né, o número que identifica a Caixa e a Prefeitura, né, Prefeitura de Santana, não o nome da banca, o nome da Prefeitura, desculpa, né, falei nome da banca, não, o nome da Prefeitura do município de Santana de Parnaíba, né, e aí verifica o número, porque tem muita gente que aproveita essas épocas para dar uns golpes, né? Tem sempre os golpistas de plantão. E aqui, institutomais.org.br, pague sempre ali, né, no seu banco, ou mesmo no aplicativo, que aí não tem problema, tá? Aí depois você vai verificar se deu tudo certinho, se seus dados estão lá, se está escrito. Qualquer dúvida, tem o telefone do Instituto Mais ou o serviço de atendimento, o SAC, né? @Instituto Mais, você pode mandar um e-mail lá, olha, minha inscrição não está aparecendo, eu paguei e tal, está tudo certinho. Inscrição da pessoa com deficiência, então vai seguir aí os 5%, tem que enviar o laudo, tudo certinho, toda a documentação também via, né, via site, tá? Laudo médico ou solicitação de condição especial. O que é isso? Às vezes você está ali com sofreu um acidente, precisa ali de um espaço, porque você está com a perna engessada, enfim, ou você precisa de uma condição especial, enfim. Então, é importante informar a banca. Candidato com deficiência visual, né? Candidato com deficiência auditiva, que precise de língua brasileira de sinais, né? Ou aquele com deficiência visual que precisa de prova ampliada, braille, enfim, todas as informações você vai solicitar, encaminhar o laudo, sempre um laudo aí atualizado, para você poder participar como candidato na condição de pessoa com deficiência. Inscrição para mulheres em situação de violência doméstica, isso é uma coisa que Barueri, que Santana de Parnaíba fez, eu já estou misturando a cidade, é tanto concurso aí ao mesmo tempo, e 5% é reservado para esse público. É, né? Uma iniciativa bastante interessante aí, né? Infelizmente, a gente não gostaria que tivesse violência doméstica, mas ela existe, e aí, claro, são as pessoas que estão aí, as mulheres, né, que estão vítimas de violência doméstica e que possuam medida protetiva de acordo com a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e que estejam sendo acompanhadas pela Guardiã Maria da Penha, pelo CREAS ou no PAV, né, Núcleo de apoio aí contra a violência, né? Então, aí ela precisa, né, emitir essa declaração para poder concorrer, né, nessa questão dessas vagas, tá? Função de jurado serve para desempate no concurso público, então você também tem que mandar esse documento, caso você tenha sido júri. Pessoa lactante, mulher, né, que está na condição de lactante, também, antes de 5 dias da prova, tem que informar isso, tem que ter um acompanhante maior de 18 anos para poder ali, durante a amamentação, ficar, quando a pessoa estiver fazendo prova, ficar com a criança. Aí não pode ter equipamento eletrônico, né? Durante a amamentação, a mãe pode se retirar, né? E aí não tem compensação de horário, certo? Desse período de amamentação. Usa o nome do nome social, candidato travesti ou transexual que deseja ser chamado pelo nome social, também tem que informar a banca nesse link. A homologação do concurso, né? Quando homologa o concurso é quando ele acabou, já foi todos os recursos, aí pode começar a chamar, né? Mas aqui nós vamos falar da homologação da inscrição. Então, você vai verificar lá, a partir do dia 19 de abril, vai estar lá no site, está tudo certinho. Se foi homologado as condições que você pediu, seja de pessoa com deficiência, seja na questão da violência, né, doméstica, enfim, para você checar se deu tudo certo, senão você pode entrar com recursos e pedir. O edital de convocação para a realização das provas, né, ele vai sair a partir de 19 de abril, e para o cargo de professor adjunto a partir do dia 26 de abril. Então, aonde sai o local da prova, né?
local da prova. Talvez vocês façam na escola que eu fui diretor, né? Aliás, uma escola maravilhosa, um grande abraço para todo mundo lá do colégio Dona Celina, colégio do meu coração. Bom, professor adjunto PEB 1, PEB 2, né? Então, tem lá a prova objetiva de língua portuguesa, 10 questões, legislação e conhecimento pedagógico, 15 questões, conhecimentos específicos, 15 questões. E tem uma prova dissertativa, na qual constará um texto dissertativo argumentativo e deverá conter de 20 a 30 linhas, onde o candidato irá discorrer sobre a problemática proposta e versará sobre conteúdo pertinente à legislação e conhecimentos pedagógicos, conforme o conteúdo programático, né? Então, tem várias provas do Instituto Mais, dá para você ver como que é essa prova dissertativa. Muita tranquilidade, né, gente? Então, prova do Instituto Mais sempre tem uma parte lá que fala da legislação local, no caso aí, se eu não me engano, é a Lei 34 de Santana de Parnaíba. Então, tem lá os detalhes e são importantes aí para você. Prova de títulos, né? Então, é uma prova classificatória, tá? Aqui todas as disciplinas, exceto inglês, tá? Esqueci de falar. E tem também o tempo de experiência profissional, né? Então, ponto aí. E PEB em inglês aqui que tem uma diferença aqui, tá? Né? Em relação a os outros PEBs, né? Então, todos os cargos de caráter eliminatório e classificatório, prova objetiva, com 4 alternativas cada, certo? A dissertativa também ela é eliminatória e classificatória, e a prova de títulos ela é meramente classificatória. A experiência profissional também é classificatório, né? Eu não tenho tempo de experiência profissional, não tem problema, certo? Não tem problema nenhum. E tem uma avaliação prática de conversação para o cargo de inglês, tá? Que é de caráter eliminatório, certo? Então, essa é uma diferença. E aí, aqui as provas, né? A data prevista, 28 de abril, período da manhã, 28 de abril, período da tarde, e 5 de maio, conforme a gente já falou, tá? As provas serão na cidade de Santana de Parnaíba. Se tiver muita gente, pode ser em outras cidades vizinhas, lá Barueri, né? As cidades próximas aí de Santana de Parnaíba, né? Entre outras, Itapevi, entre outros, certo? Bom, aqui as informações gerais, né, do concurso, que diz chegar sempre com antecedência mínima de 30 minutos, levar sua caneta de tinta preta, corpo transparente, né, sempre um documento com foto, e aqui é permitido os aplicativos, né, digitais, RG, título eleitoral, né, o e-título com foto. Gente, eu não gosto de indicar isso para vocês levar aplicativo, porque vai que o celular dá um problema, trava, não abre, né? O celular, sei lá, se desmancha, acontece de tudo. É importante você levar o documento físico. Eu gosto de documento físico, porque eu acho que, às vezes, eu gosto muito de aplicativo, uso muito, né? É que eu estou aqui na internet, né? Uso bastante coisa de aplicativo, mas na hora da prova eu prefiro o físico, porque vai que meu celular dá um piriquipape lá, não liga na hora, e se eu não estou com RG, não estou com a carteira de habilitação, está tudo ali no celular pronto, certo? Então, para a gente ir bem tranquilo, né? Não é aceito o documento de identidade print, né? De tela. Tirei um print lá do meu e-título. Não, você tem que abrir o aplicativo e mostrar, tá? Então, é internet, né? Então, não pode nada eletrônico, né? Qualquer tipo de relógio. Qualquer tipo de relógio. Gente, eu vi pessoas sendo eliminadas em prova do Instituto Mais porque estavam usando o relógio. Mas era relógio analógico. No edital está claro, qualquer tipo de relógio. E o relógio, mesmo aquele de ponteiro, né, não pode. Por quê? Porque não dá para. Hoje, relógio, tem relógio de ponteiro, tem, né, os relógios têm tecnologia de comunicação, então não pode. A banca coloca que não pode
Então é importante. Qualquer aparelho eletrônico, né, sempre deixe o telefone de celular com todos os alarmes desabilitados. Se for possível, tira a bateria. Se for possível, nem leva o celular, porque o que eu vejo de gente que deixa o telefone celular tocar não é brincadeira. E aí você é eliminado, certo? Por uma bobagem, né? Então, você tem que ter todos esses cuidados. Quanto à prova de título e experiência profissional, os documentos de título deverão ser entregues ao fiscal mediante protocolo exclusivamente no dia da realização da prova. Tá? Então, não é para mandar pela internet, né? Prova de título e tempo de experiência, que estão nos anexos aí, você vai entregar no dia físico ali, né? Você está lá com o seu envelopinho, aí o fiscal vai recolher, certo? Ó, os documentos entregues não serão conferidos pelo fiscal de sala em hipótese alguma. Então, eles devem estar em conformidade com o edital. Se você entregou errado, aí não vai computar o ponto. Tá? Então, não serão aceitos, em hipótese alguma, está em vermelho, letras garrafais, documento para prova de título e tempo de experiência que não esteja em envelope lacrado e faltando formulário de entrega conforme anexo 6 desse edital. O que eu vejo de gente falar assim, eu não sabia que tinha que trazer o anexo. Tem que levar o anexo. Tá? Tem que ler com muita atenção e preencher. Quanto à prova objetiva, né? Tem que ler lá as questões tranquilamente, preencher. Muito cuidado ao preencher o gabarito, gente, porque tem gente que fala assim, nossa, na hora de responder eu ia marcar A lá, eu pulei, marquei na 2, era na 1, errei. E aí, gente, tem que prestar muita atenção. Põe uma marquinha de lápis lá, né? Confere, para você, não passou por uma questão, aquela que você marcou errado, né? E aí é duro isso, esse tipo de erro. Não passar, ok, isso faz parte do processo, na outra você passa, né? Aí depois você não foi bem naquele dia, depois tem lá 5 de maio para você recuperar, certo? E são provas que os conteúdos são muito parecidos, então são oportunidades de você estudar. Você fez uma, fez outra, fez mais uma, você cada vez pode ir melhorando, tá? Prova dissertativa, né? Realizada no mesmo dia da prova objetiva, e aí você tem que fazer o texto com caneta tinta azul ou preta, tá? Tem lá uma parte para você fazer o rascunho, depois para você passar a limpo. Não tem consulta, né? Prova dissertativa, obviamente, tá? Não pode ser assinada, rubricada, ou conter qualquer outro local, você só vai assinar onde estiver para assinar. A prova você não pode identificar ela porque ela é corrigida por um código, para a pessoa que corrige não saber que você é aquela pessoa. Né? Ali tem um código que é associado a você, certo? Mas ninguém que corrige sabe quem é daquela prova. Prova objetiva de título, duração de 3 horas e 30 minutos, tá? Para vocês fazer isso. Não pode sair antes de 1 hora, né? E, claro, para o uso do banheiro, você também tem que ser sempre acompanhado do fiscal, solicitar, né? E seguir lá as orientações do fiscal. Qualquer pessoa que tiver com qualquer tipo de relógio, telefone celular, equipamento eletrônico, será eliminado, né? Então, você pode ser eliminado se você lançar mão de meios ilícitos, não devolver a folha de resposta, perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos, tá? Então, cuidado, né? Quando você for sair do prédio, gente, né? Cuidado. Abre o celular lá fora. Eu não sei porque as pessoas têm uma ansiedade de abrir dentro da escola, porque isso também pode te eliminar, tá? Então, cuidado. Não pode fotografar, filmar imagens do local da prova, ok? Muito cuidado com isso, certo? Bastante atenção nisso. Os gabaritos serão publicados, né, no site do Instituto Mais e também na página de santanadeparnaíba.sp.gov.br no primeiro dia útil após a data de sua realização, após as 14 horas. Então, tem gente que fica muito ansiosa. Não vai sair o gabarito?
é após 14 horas do primeiro dia útil, tá, gente? Tranquilidade. A prova vale de 0 a 100, né? Score bruto, certo? E aí, para você ser habilitado, você tem que ter pelo menos 50 pontos ou superior a isso, tá? Se você não atingir 50 pontos, você já está eliminado do concurso. Nem vão olhar seus títulos, né? Já está eliminado. Nem vão olhar a sua dissertativa também, certo? Ah, mas eu tirei 49, eles não vão corrigir minha dissertativa? Não, porque você já está eliminado, certo? Pense em etapas, né? Não atingiu 50 pontos, está fora, certo? Dissertativa também, ela vale de 0 a 50 pontos, né? Tem caráter eliminatório e vai contar ali na sua nota junto com a soma da prova objetiva. É um texto dissertativo argumentativo que deve ter entre 20 e 30 linhas. Eu posso escrever 10 linhas, gente? É de 20 a 30, certo? Está aqui no edital, né? E aí, por exemplo, compreensão e conhecimento do tema, valendo de 0 a 20 pontos, desenvolvimento e adequação da argumentação, de 0 a 10, conexão e pertinência, de 0 a 10, objetividade e sequência lógica, de 0 a 10. Prova dissertativa, gente. Dissertativa argumentativa, tem um padrãozinho, introdução, desenvolvimento, conclusão. Né? Claro, o meu objetivo não é dar aula de dissertação aqui, mas se você não seguir isso, é um padrão. Tem um tema, eu tenho que introduzir ali o tema, depois desenvolver, depois, né, fazer a conclusão. Anota, se você fizer uma abordagem tangencial, parcial ou diluída, né, ou colagem de textos e questões apresentadas na prova, não, você vai perder ponto, né? Prova dissertativa, ela é autoral, é você que tem que escrever, tá? Né? Então, o espaço para rascunho é de preenchimento facultativo, se quiser fazer direto, né? E aí será atribuído nota 0 à prova dissertativa que fugir a modalidade do texto solicitado, aí escrever um poema, não pode. Apresentar texto sob forma não articulada, apenas com desenhos, números, palavras soltas, for assinada fora do local apropriado, apresentar qualquer sinal, né, de identificação do candidato, for escrita a lápis, estiver em branco ou conter menos de 20 linhas efetivamente escritas. Então, se você escrever menos de 20 linhas, está eliminado, nota 0, né? Certo? Então, preste muita atenção a isso. O candidato que obtiver a nota 0 e não obtiver nota igual a 25 pontos, metade, né, será automaticamente eliminado do concurso e nem vai olhar os seus títulos, tá? E aqui tem a avaliação da prova de títulos, certo? Aí tem um anexo lá para você preencher, envelope lacrado, né, que você vai escrever lá, formulário único, entrega, tal, no anexo 6, você vai fazer isso, cópia dos documentos, né, ou documentos emitidos em formato digital para você apresentar, e está aqui os títulos, né? Título de doutor, 4 pontos, você pode apresentar até cópia do documento, conclusão do curso, né? Título de doutorado acompanhado de história escolar, mestre, né? Título de mestre, 3 pontos, mesma coisa, acompanhado do respectivo escolar, e pós aquela de 360 horas, 1,5 ponto. Aqui você pode apresentar 2, né? Então, valendo até 3 pontos, também o documento mais o histórico escolar, todos reconhecidos pelo MEC, obviamente, você pode somar até 10 pontos, né? Não será computado a pós-graduação que se constitui como pré-requisito. Então, deficiência intelectual, por exemplo, tem uma pós-graduação lá, essa não conta, né? Porque essa já é requisito, né? Todos os diplomas deverão estar de acordo com a portaria 330 do MEC, né? A 554 também, né? Obviamente, registrados e tal, respectivo histórico escolar, carga horária do curso, de pós-graduação, e sempre cumprindo aí todas as exigências do edital. Avaliação do tempo de experiência, certo? Somente os candidatos que lograrem habilitação nas provas objetivas deverão ser entregues ao fiscal de sala no dia da realização, e para que ela conte, você tem que passar na prova objetiva, né? Envelope lacrado também, né? Olha lá, não serão aceitos documentos
e não esteja envelope lacrado, seguindo aí fielmente o edital. Então, aqui, tempo de experiência, olha lá, profissional público ou privado, tá? Com atividades correlatas ao cargo, né? Então, 0,5 por ano completo de tempo de serviço até o valor máximo de 5 pontos. Então, certidão de tempo de serviço, documento original emitido em formato digital, carga, data de início, término, atuação profissional, declaração do empregador, carteira de trabalho, né? Aí com as páginas que você trabalhou, o contrato de prestação de serviço, tá? Então você tem que juntar esses documentos e entregar para poder contar aí o tempo de serviço, né? Até 5 pontinhos, ó, aí, é importante, né? Então aí você vai colocar isso também. Aqui a prática de conversação, que é da área de inglês, né? PEB 2 aí, os 40 candidatos farão essa prova de conversação, né? Aí tem que estar. Classificação dos candidatos será a soma aí da prova objetiva, mais a prova dissertativa, mais título e tempo de experiência, tá? E aí vai ser formada a lista, caso tenha empate, quem é idoso, né, mais de 60 anos, depois quem tiver conhecimento específico, acertou mais, depois de legislação e pedagógica, enfim. Recurso sempre de 2 dias úteis, a contar da data da publicação, ok? Para você entrar com os recursos. E a nomeação aqui, quando você passa, né, todos os documentos que você tem que entregar lá em Santana de Parnaíba. Olha aqui, né? Eu estou confiante, professor, já vou separar a minha documentação, assim que eu gosto, né? Já vou tirar uma foto 3x4, já vou abrir conta no Banco Santander, calma, né? Mas é legal você dar uma olhada na documentação, porque às vezes tem alguma documentação que você precisa providenciar, enfim, né? Então, sempre interessante, tá? Aqui sobre acúmulo, né? Você pode acumular 2 cargos de professor, né? Enfim, questões. As exposições finais, que são os endereços, contato do município, e aí vem as atribuições dos cargos, né? Professor adjunto, que eu já expliquei um pouco para vocês, PEB 1, PEB 2, educação especial, que cada um faz, e os conteúdos. Aí você vai ter o conteúdo aqui no curso do Já Passei. Língua portuguesa, interpretação de texto, sinônimo, antônimo, sentido próprio, figurado, pontuação, situação, né? Concordância verbal, nominal, crase e tal. E aqui. E legislação, né? Então, você tem aqui conhecimentos pedagógicos, educação escolar, currículo, pleno desenvolvimento, construção de uma escola inclusiva, qualidade social, educação escolar, etc., né? E a bibliografia sugerida. Aí tem aqui toda a documentação, né? As leis, a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não gosto quando eles colocam em sequência, assim, fica uma poluição visual. A LDB, a Resolução 1, né? Das diretrizes étnico-raciais aí para o ensino de história, Resolução 1 de 2004, e também aí o parecer 3, né? Também a Resolução 4 de 2010, que é da educação básica, depois a Resolução 1 de 2012, que é sobre educação, diretrizes nacionais para direitos humanos, aqui também a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o Decreto 6949, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, assinada em Nova York, Philippe Perrenot, as 10 competências para ensinar, e aí tem aqui Jussara Hoffmann, Antônio Flávio Moreira, currículo, Jussara Hoffmann, avaliação mediadora, Rosita Carvalho, educação com os pingos nos is, Mário Sérgio Cortella, a escola e o conhecimento, tá? Paulo Freire, pedagogia da autonomia, Yves Lattaille, olha aqui, né? Piaget, Vygotsky, que está de cabeça para baixo. Piaget, Vygotsky, Vallon. Esse livro aqui cai em todos os concursos. Edgar Morin, Os Sete Saberes, também, muito conhecido. Terezinha Rios, né? O livro da Terezinha também cai bastante. Compreender e transformar o ensino, né? E aqui, isso aqui está o do Demarval Saviani, né? História das ideias pedagógicas do Brasil, a escola pública universal e gratuita, texto que tem na internet, e aí os conhecimentos específicos aqui para professor adjunto,
Délia Lerner, Ler se escrever, na escola também um clássico, Emília Ferreiro, Reflexões sobre a alfabetização, Didática da Matemática, Isabel Solé, Estratégias de Leitura, Délia Lerner, a Matemática na Escola Aqui Agora, texto da Jussara Hoffmann sobre avaliação, BNCC, e aí vem do Educação Básica também, né, os parâmetros curriculares nacionais da primeira à quarta série, Emília Ferreiro, Elisabel Solé, também estratégias de leitura, Délia Lerner, né, ler e escrever, enfim, bastante, tá vendo? Os conteúdos são bem parecidos aí, BNCC, e tem aqui da educação infantil também uma bibliografia aqui, que aí um pouco mais para a educação infantil, os pareceres que tratam da educação infantil, certo? O referencial curricular para a educação infantil, documento do MEC, as diretrizes curriculares nacional para educação infantil e alguns textos aí que tratam, né, do brincar de aprender, por exemplo, do Valon, a avaliação na educação infantil da Jussara Hoffmann, enfim, o edital até que enxutinho nessa parte. Aí tem educação artística, física e o curso do Já Passei vai ter para você. Professor adjunto, todo esse conteúdo aí em videoaulas, PDF. PEB 1, mesma coisa. PEB 1, Educação Infantil, mesma coisa, tá? Então, todo esse conteúdo aí para você nesses três, né? PEB 1, Infantil, Fundamental e Professor adjunto, certo? E aqui, a declaração de solicitação de isenção de taxa de inscrição, né? O qual que você vai fazer, se é CadÚnico, doador de sangue, se é doador de sangue ou é pessoa com deficiência. Aqui o requerimento de condição especial, caso você vá utilizar, o requerimento de inclusão em uso do nome social e também aqui, né, a relação de documentos de título ou tempo de experiência. Então, você vai colocar aqui o título de documento, aqui se é título, se é experiência profissional, certo? Ó, para o uso do Instituto Mais, não preencher. Então, você vai colocar aqui o tipo de documento, né? E vai entregar lá o documento 1, documento 2, documento 3, 4, assim sucessivamente. Tá? E aqui é prova de títulos e ou tempo de experiência, ok? E aqui o seu protocolo de entrega. É isso, gente. Espero que vocês façam esse concurso. Pense aí que é mais uma oportunidade para você. E essas são 3 oportunidades, né? Você pode fazer PEB 1, Educação Fundamental, PEB 1, Educação Infantil e pode fazer professor adjunto. 3 chances, 3. E chama muito, chama, né? Por quê, gente? É isso que eu falei. Né? São Paulo tem concurso, Osasco, então as prefeituras estão chamando, aí às vezes a pessoa mora para lá, muda, às vezes a pessoa quer vir para cá, enfim, tem um deslocamento aí grande de professores. E essa é uma grande oportunidade para você se tornar efetivo. É isso aí. Então, grande abraço. Se inscreva aí no curso, tem o link aí. Vamos lá, vamos passar nesses vários concursos que estão aparecendo por aí. Até mais e grande abraço.